Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu vou conversar um pouco com você neste fim de semana sobre estar disposto a viver um pouco mais sacrificialmente por causa do Evangelho. Ouça, não vamos estar aqui para sempre. Jesus vai voltar e talvez em breve, pelo jeito que as coisas estão indo, eu não sei. Mas quando tudo acabar, querida, acabou, não tem como voltar. Então, ponto número 2. Se nós quisermos amar pessoas que são difíceis de amar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar para que nós possamos ter uma atitude apropriada antes de nos incomodarmos em orar para que elas mudem. Eu estou falando sério. Eu aprendi há muito tempo. Eu não vou a Deus e oro para que o meu marido mude sem que eu me aproxime do trono, agindo com humildade. Senhor, isso é muito difícil para mim. Eu, obviamente, gostaria que você trabalhasse na vida do Dave. Oi, querido. Geralmente ele se senta ali, mas agora ele está aqui atrás porque ele está com uma tosse. Se começar a tossir, ele vai escapar rapidamente. No entanto, ele está agora mais perto de mim, então eu tenho que falar pouco, porque senão ele pode vir aqui e pegar o microfone. Mas agora primeiro eu vou orar. Senhor, talvez eu não esteja vendo isso direito. Talvez o problema seja comigo. E então, em primeiro lugar, lide comigo. Nunca vá a Deus em oração sobre as falhas de uma outra pessoa se você não for com uma atitude de humildade sincera. Amém? Isso não é uma coisa segura para se fazer, porque apenas porque achamos que sabemos que há de errado com alguém, não significa que nós sabemos. Amém? Oh, isso é melhor do que eu pensei. Oremos para que possamos ver nossas próprias falhas, porque se fizermos isso, então vai ser muito mais fácil ser paciente com as fraquezas das outras pessoas. Porque quando nós enxergamos nossas falhas, isso traz um grau de humildade em nossas próprias vidas. Mateus 7:3. Por que você repara no pequeno cisco que está no olho do seu irmão? Deixa eu te dar uma versão que acho que é da Bíblia Viva. Por que você repara no palito que está no olho do seu irmão, mas você não se dá conta do poste de telefone que está no seu próprio olho? Isso é, apenas imagine se houvesse duas pessoas aqui, uma tivesse um palito saindo dos seus olhos e a outra um poste de telefone saindo dos seus olhos, e o cara com o poste de telefone saindo do seu olho está tentando corrigir o cara que tem um palito nos seus olhos. Na verdade, se você continuar a ler todas as escrituras em Mateus 7, fica realmente muito bom, porque ele disse: vá primeiro e tire o poste de telefone do seu próprio olho, assim você será capaz de ver claramente para tirar o palito do olho do seu irmão. Veja, nós não sabemos como ajudar as pessoas corretamente, não temos paixão nem gentileza. Às vezes a bagunça na nossa vida é maior do que a delas, mas somos cegos para as nossas falhas. E só vemos as delas. Talvez haja alguém agora ouvindo ou assistindo-me pela TV, que talvez você possa pensar um pouco sobre isso. Talvez você possa pensar naquelas pessoas que você não gosta. E você poderá simplesmente se perguntar: isto é mesmo remotamente possível? Quero dizer, eu sei que seria muito remoto, mas é mesmo remotamente possível que eu possa ter mais problemas do que elas têm? Bem, vou deixar isso com você. Agora você vai gostar dessa, número 3. Ore por aquela pessoa que é difícil de se conviver com ela. Sim, obrigada. Mas não ore para que elas mudem só para tornar tudo mais fácil para você. Mas ore para que elas sejam tudo o que Deus quer que elas sejam.
Então, ore pela pessoa com humildade. E então agora, mais uma vez, pela graça de Deus, lá vou eu. Romanos 12, 3. Pela graça, eu amo como Paulo aborda isso aqui. Ele está se preparando para corrigir os romanos. Ele diz assim: pela graça de Deus, eu aviso a todos vocês para que não tenham de si mesmos um conceito mais elevado do que vocês devem ter. Então ele não entrou e começou a repreendê-los. Ele disse: olha, eu só vou até vocês e ouso dizer isso a vocês porque Deus me deu a graça para poder fazer isso. Então eu digo a vocês, não pensem mais de si mesmos do que deveria pensar. Não tenham uma opinião exagerada sobre sua própria importância. E sabe, honesta e verdadeiramente, algumas vezes ser crítico com outras pessoas, isso é apenas um mecanismo pelo qual nós buscamos não ter que lidar com nossos próprios problemas. Enquanto eu me preocupo com o que há de errado com você, eu não terei que lidar com o que está errado na minha própria vida. Então eu descobri em meus muitos anos de experiência em fazer um monte de coisas erradas e espero estar aprendendo a fazer muito do que eu aprendi, que eu realmente preciso passar menos tempo com outras pessoas e mais tempo comigo mesma. Amém? Não tenha uma opinião exagerada sobre sua importância, mas avalie sua habilidade com julgamento sóbrio. Isto de acordo com a porção de fé que Deus concedeu a cada um. Ore pelas pessoas. Vou dar-lhe algumas maneiras de orar pelas pessoas. Ore para que Deus as ajude a ser o que Ele quer que elas sejam, para fazerem o que Ele quer que elas façam. Ore para que Deus abra os seus olhos, para que elas realmente possam ver e reconhecer quando elas ferem outras pessoas. Porque elas não veem. Elas não se levantaram naquele dia pensando em magoá-lo? Ore para que Deus as ajude a chegar à raiz do problema delas, porque a mudança do comportamento não é a resposta. Você pode estar num relacionamento e ameaçar dizendo: se você não fizer isso e isso, eu vou embora. Bem, apenas talvez por medo. Eles se endireitarão e até poderão mudar algo por um período de tempo, mas todos tivemos a experiência de que isso volta. Aparece novamente em outro lugar, porque apenas a mudança de comportamento não é o que as pessoas precisam, mas sim de uma mudança no coração, uma mudança na natureza. E se elas têm tantos problemas em suas vidas que não podem ver Deus por elas mesmas, então elas precisam nos ver agir como Deus. E isto é um sacrifício. Eu vou conversar um pouco com você neste fim de semana sobre estar disposto a viver um pouco mais sacrificialmente por causa do Evangelho. Ouça, não vamos estar aqui para sempre. Jesus vai voltar e talvez em breve, pelo jeito que as coisas estão indo, eu não sei. Mas quando tudo acabar, querida, acabou, não tem como voltar. E eu quero realmente fazer um esforço para levar tantas pessoas para o céu comigo quanto seja possível levar. Então eu tenho que continuar perdoando a mesma pessoa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ou tem que continuar acreditando no melhor, acreditando no melhor, acreditando no melhor, acreditando no melhor. Agora, todos nós precisamos ver um pouco de progresso, sem dúvida, sabe? Eu realmente acredito que você pode matar a maldade nas pessoas com a bondade. Quero dizer, eu provei isso com meu próprio pai, e é uma história muito longa para contar agora, mas muitos de vocês me ouviram testemunhar sobre como Deus colocou no meu coração de cuidar dele e da minha mãe até morrerem. E se alguém aqui pensa que eu queria fazer isso ou pensei que era justo, vai ter que mudar de ideia, porque eu não pensava. Mas sem dúvida, esta foi a coisa mais poderosa que eu já fiz em toda a minha vida. Meu pai está no céu podendo ouvir esta mensagem. Isso não é uma boa notícia?
Ore pelo discernimento. Nós precisamos de mais discernimento. Nós agimos muito pelo que nós pensamos. Você fez isso. Nós precisamos orar por discernimento. O discernimento é mais profundo do que o que vemos ou o que nós pensamos. Você se lembra de Jesus quando a mulher foi apanhada em adultério e eles estavam tentando pegá-lo? Porque eles sabiam que ele era um cara muito amoroso e ele não podia quebrar a lei, e a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Então agora, certo, Senhor amor, o que você tem a dizer sobre isso? Então ele se ajoelhou no chão e a Bíblia diz que ele escreveu na terra com o dedo. Agora, ele estava fazendo o quê? O que era aquilo, sabe? E então, lentamente, ele se levanta e diz: bem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquele de vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que eu acho que ele estava fazendo? Essa é a minha opinião pessoal, mas eu acredito que ele estava esperando tempo suficiente para ouvir do seu pai sobre qual era o jeito certo de lidar com aquela situação. O que aconteceria em nossas vidas e famílias se a gente apenas não... Bem, se você fizer isso novamente, eu vou embora daqui. Todos nós sabemos que isso não funciona. Sabe, quando meus filhos eram adolescentes, eu gritava com eles e meu filho fazia cara de desdém para mim, e não há nada que eu deteste mais do que um adolescente que me olha com desdém toda vez que eu tento corrigi-lo. Ou quando o seu quarto está uma bagunça, você diz: limpe isso, e ele diz: o que tem de errado aqui, mãe? O que tem? Mas isso não os muda. Você pode gritar com eles até ficar sem voz, eles só vão ficar com raiva de você. Mas através de mais discernimento, através de mais orações, através de mais consciência de como você era naquela idade deles. Oh não, vocês eram perfeitos quando tinham 12, 13, 14 anos. Sabe, eu fiz tantas coisas idiotas quando eu era criança. Ore por mais discernimento, dê um pouco mais de tempo para as coisas. Estou orando, eu estou orando. Você pode orar por mim, eu estou orando para que eu possa pensar antes de abrir a minha boca e dizer qualquer coisa, sabe? Não digo quando estou aqui pregando, porque acredito que Deus está falando por mim e eu não tenho que pensar, e eu só abro a boca e sai, mas, sabe, cara, quando estou lidando com pessoas, às vezes eu penso... porque eu não fechei a minha boca por apenas alguns minutos. Tudo bem, número 4. Você não vai gostar deste, mas faz parte disso. A 4ª maneira de amar pessoas que são difíceis de amar. Você precisa estar pronto, você precisa se preparar para perdoá-los com frequência. Se você está com alguém que é muito desagradável, não há chance de você conseguir passar o dia todo com ela. Então você precisa tomar uma decisão antes de começar. Eu vou perdoar você. Você não vai derrotar-me. O diabo que trabalha através de você não vai vencer a mim. Eu tenho mais amor. Eu tenho mais amor do que você tem maldade. Aqui, novamente, não estou dizendo que... Sabe, é tipo assim... Ok, vamos baixar a bola, você não vai falar desse jeito comigo, sabe? Não há nada de errado com isso. Não estou falando sobre não confrontar o mau comportamento das pessoas, mas estou falando sobre você construir muros em torno de você mesmo e manter as pessoas fora de sua vida, pensando que estará se protegendo de nunca mais se ferir de novo. Tenha em mente que se você isolar as pessoas, você ficará isolado também. Esteja pronto para perdoá-las com frequência. 7 vezes eu posso perdoar, Senhor. Não só 7, Pedro. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Perdoando uns aos outros.
Efésios 4:32, perdoando uns aos outros pronta e livremente, como Deus em Cristo perdoou a vocês. Você nunca, nunca vai, e eu nunca vou perdoar alguém mais do que Jesus teve que perdoar a mim. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Certo. Número 5. Esteja disposto a cobrir seus pecados. 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, amem uns aos outros intensa e sinceramente, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Perdoe e desconsidere as ofensas dos outros. O que significa cobrir o pecado de alguém? Eu creio que significa não expor suas falhas para outras pessoas. Eu vou ler uma história em Gênesis 9 sobre Noé e seus filhos. 10 versos, você pode acompanhar essa leitura comigo? Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, o qual nasceu depois. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir dele, toda a terra foi cheia e povoada de habitantes. Noé começou a cultivar o solo e plantou uma vinha. Isso foi depois do dilúvio. O dilúvio acabou, então agora eles vão começar uma vida nova. E ele planta uma vinha. E ele bebeu do vinho e embriagou-se. E então ele ficou descoberto e nu na sua tenda. Sim, Noé era um grande homem, mas ele tinha falhas. E Cã, o pai de Canaã, que ainda não tinha nascido, olhou e viu a nudez de seu pai. Então ele foi correndo e contou aos seus 2 irmãos. Então seus 2 irmãos, Sem e Jafé, pegaram uma capa, levantaram-na sobre seus ombros e andaram de costas até a tenda. E então eles cobriram a nudez de seu pai e viraram o rosto para não verem a nudez de seu pai, tomando muito cuidado para nem sequer olharem a sua nudez. Então o filho caçula o expôs, 2 o cobriram. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o filho caçula lhe havia feito, ele exclamou dizendo: maldito seja Canaã, a criança que nasceria mais tarde. Ele será escravo de escravos de seus irmãos. E ele também disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e abençoado pelo Senhor, o meu Deus. E abençoado pelo Senhor meu Deus seja Sem, e Canaã seja seu escravo. Alargue Deus o território de Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Então, o que ele estava dizendo? Ele abençoou o seu filho e o futuro dos filhos daqueles 2 que cobriram o seu pecado. Uma bênção vai vir em sua vida se você mantiver o que as pessoas fazem entre você e Deus. É difícil porque nós não queremos sofrer sozinhos. Quando nós estamos sofrendo, queremos contar para alguém. Você não vai acreditar. E sabe de uma coisa? Essa tem sido a minha experiência. Quando as pessoas me contam algo cruel ou profano sobre uma outra pessoa, isto é muito desafiador. Mesmo que não tenham feito comigo, é muito desafiador não deixar de nenhuma forma afetar minha atitude em relação àquela pessoa. E nós não temos o direito de fazer isso. Se você estudar a palavra abençoar e amaldiçoar, parte da definição da palavra abençoar realmente significa, no grego, falar bem com amor. E amaldiçoar significa falar mal sem amor. A Bíblia diz para não sermos fofoqueiros, para não sermos críticos. Agora, há momentos em que você precisa falar sobre algo que alguém fez, com certeza. Obviamente, nós temos que fazer isso no ministério. Às vezes alguém fez algo e assim, então nós temos que lidar com isso, temos um problema. A liderança tem que falar sobre aquilo. Eu não estou falando sobre não lidar com as coisas que precisam ser tratadas, mas eu estou falando sobre não ficar fofocando e ficar espalhando coisas sobre as pessoas. Só porque estamos bravos e nós realmente não queremos que ninguém mais pense bem sobre aquelas pessoas.
Não é irritante quando alguém realmente magoou você e você ouve alguém falar sobre o quanto aquela pessoa é bacana? Isso realmente é muito irritante, sabe? Você diz, sim, bem, posso te contar algumas coisas, sabe? Eu vou te ensinar uma última oração. Senhor, ajuda-me a fechar a minha boca, ajuda-me a fechar a minha boca. Deus, ajuda-me a fechar a minha boca. Por favor, Deus, ajuda-me a manter a minha boca fechada. Essa é uma das minhas orações favoritas, né? Senhor, ajuda-me. Isso não é incrível? Ele abençoou não apenas os 2 meninos, mas os seus descendentes. Será que existe alguma chance de que o que fazemos afete nossos filhos? Claro que sim. Você faz fofoca sobre as pessoas, elas vão fazer o mesmo. Tudo bem, agora... O número 6 foi abençoe e não amaldiçoe. O que nós cobrimos. Mas em Romanos 12:14 diz, abençoe aqueles que perseguem a vocês, que são cruéis em sua atitude em relação a vocês, abençoe-os e não os amaldiçoe. Agora, como eu disse, existem momentos em que é necessário falar sobre algumas coisas. Vamos ver Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre a ele a sua falha, mas entre você e ele em particular. Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Mas então ele diz, se ele não ouvir você, leve consigo mais 1 ou 2. Se ele ainda não ouvir, leve 2 ou 3. Se ele não ouvir, então conte para a igreja. Uma das coisas mais difíceis para mim é quando alguém vem até a mim, e especialmente se é alguém que trabalha para mim, ou talvez até mesmo uma situação familiar às vezes. Bem, esse fez aquilo e aquele fez isso e aquilo outro. Bem, agora é algo que eu não posso deixar de lado. Então eu tenho que lidar com isso, e então vem a frase que eu odeio, mas não diga-lhes que ouviu isso de mim. Não vá trazer a outra pessoa um problema se você não tem coragem de lidar com ele por si mesmo. E então é o seguinte, eu não quero que eles fiquem com raiva de mim, mas está tudo bem se ficarem com raiva de você? Bem, então você está tentando me fazer mentir por causa do que eu vou dizer quando eles perguntarem quem te disse. Deixa eu te dizer novamente. Tantos problemas poderiam ser evitados se nós viéssemos no espírito certo. Um espírito de humildade, um espírito de amor. Sabe, uma das coisas que eu aprendi a fazer, isso é uma coisa boa a se fazer, se você for corrigir seus filhos, ou alguém sobre quem você tem autoridade, em vez de simplesmente ir direto ao que eles fizeram de errado, que tal você começar dizendo a eles algumas coisas que fizeram certo? Então eu gosto de fazer isso também. Eu gosto de, em algum lugar na conversa, dizer à pessoa algumas das coisas estúpidas que eu fiz na vida também. E só então falar com elas sobre suas coisas estúpidas. Na verdade, isso ajuda. Realmente ajuda. Eu sei que eu tenho problemas, também cometi muitos erros, e ouça uma série de coisas em que você é ótimo, você faz direito, mas nós temos um problema aqui, sobre o qual precisamos conversar. É diferente de entrar numa sala e começar a gritar com as pessoas sobre tudo que eles fizeram de errado. Alguém está de acordo comigo? Número 7. Esta é um pouco dolorosa também. Se a oportunidade surgir, ajude a pessoa com a qual tem sido difícil de lidar quando ela precisar. Lucas 6, 27 a 32, isso vai levar apenas 5 versos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo agora que guardem e pratiquem, amem os seus inimigos. Tratem bem, façam bem, ajam nobremente com aqueles que os detestam e os perseguem com ódio. Abençoem a eles e orem pela felicidade deles também.
Senhor, tem certeza de que quis dizer felicidade? Mas veja, aqui está o que Deus me ensinou sobre isso. Quando você ora por alguém que errou para que ele seja abençoado e para que seja feliz, não há como eles serem assim sem confrontar os seus problemas. Então isso é realmente uma maneira espiritual de dizer: Senhor, faça com que enfrentem suas coisas. Se as pessoas fizessem tudo o que queremos que elas façam, todas as coisas funcionariam rápido, mas infelizmente não é desse jeito. O diabo